Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 29 de setembro, encerramento do mês. Estou gravando aí um pouco mais adiantado, faltando aí uns 30 minutos para fechar aí o pregão. Eu tenho um compromisso, uma viagem, por esse motivo estou adiantando a videoanálise. Ibov, no pregão de hoje, nesse momento, apresentando alta de 1,19%. Na semana caiu aí em torno de 1,26%. Lembrando, o leilão de fechamento do mês tende a ter uma variação, uma mudança um pouco maior dessa variação aí do dia, então pode alterar razoavelmente essa variação neste momento de 1,19% e na semana queda de 1,26%. Ibov monta uma formação de fundo interessante pelo gráfico diário, depois de um movimento de baixa que abriu aqui um movimento de queda no gráfico semanal, só anula essa movimentação de queda na superação aqui dos 76.419, que é a atual máxima histórica para o índice Bovespa. Mas essa formação de fundo, um ponto de retorno de alta, enquanto o Ibov não gerar nenhuma sinalização negativa em relação a esse candle bom de alta aqui, ou seja, por exemplo, voltar para baixo de 73.571, abre espaço para se ter aqui um movimento de subida, e aí a avaliação que vai ficar para a próxima semana seria de uma possível formação de topo descendente aqui no gráfico diário, o que aumentaria a chance de se ter realmente um movimento de correção ali de baixa no gráfico semanal. No mês, se a gente olhar para o gráfico mensal, o Ibov vai apresentando aqui uma alta em torno de 5,1%. Então, como eu já disse, tende a alterar até o fechamento do pregão, mas segue dentro de um pivô de alta, segue dentro de um movimento de subida. Então, pelo gráfico semanal, o movimento de correção ainda tende a ser uma correção para gerar um fundo ascendente e seguir dentro desse movimento de subida aqui do gráfico mensal. Ou seja, seria menos provável nesse momento a gente ver o Ibov voltar ali de maneira mais acentuada, vamos dizer assim, para baixo de uma região ali dos 70 mil pontos, 69.487, que é a máxima desse topo anterior. Então, nesse primeiro momento, seria menos provável a gente já ter um movimento muito forte para baixo pelo gráfico semanal. Devido à força que foi esse movimento de subida, ainda podemos ter algo que foi aqui iniciado para baixo, ou um movimento mais lateral, ou até mesmo a superação desse 76, anular esse movimento de baixo, 76.419. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja aqui agora ou mais para frente, basta clicar aí dar um joinha e um like no YouTube. Desde já agradeço e aproveite também para se inscrever aqui no canal e receber aí a cada novo vídeo, a cada nova análise, uma notificação para que você possa sempre estar antenado com as análises aí do mercado. Olhando aqui para mini dólar no pregão de hoje, apresentando aqui uma retomada da tendência de alta, apesar de estar toda ela dentro desse movimento forte de baixo. Se eu vou traçar aqui em azul, a gente tem movimentos nesse sentido aqui no mini dólar. Enfim, a tendência está de alta nesse momento, respeitou essa região aqui de resistência, que agora está funcionando como suporte, dois topos anteriores, e aqui está numa movimentação para gerar um novo pivô de alta, que seria rompimento 74.815. Dentro desse cenário, abrindo aqui, mantendo-se dentro dessa perspectiva aqui positiva, segue mais para buscar a operação na ponta compradora aí no próximo pregão. Caso abra já em forte alta e gere alguma sinalização mais relevante para baixo pelo G60, abrindo a chance de se ter um movimento de baixo, isso é o que mais apoiaria a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora. Se abrir caindo, já na segunda-feira, abrir caindo vier aqui para baixo, eu ainda ficaria um pouco mais atento, apesar de não descartar a possibilidade de venda de topo descendente no gráfico de menor periodicidade, mas ficaria atento para a possibilidade de se ter algo aqui para cima nesse sentido, ou seja, rompendo aqui esse patamar de resistência, seria mais interessante para buscar a operação na ponta compradora. Dólar, pregão de hoje, candle mais forte que para baixo, oscilação mais forte para baixo, mas por enquanto vai respeitando aqui uma região em torno de 381. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, tendência de baixa, ou seja, abriu aqui de maneira fraca para cima e ganhou força aqui forte para baixo, vindo para baixo do gap, um nível de suporte que a gente já tinha comentado, veio forte aqui para baixo, e nesse momento, se a gente olhar para esse movimento de subida no gráfico de 60 minutos, está sendo mais fraco do que foi esse movimento de baixa. Então a tendência nesse momento é de baixa, topos e fundos descendentes, e esse movimento por enquanto está mais fraco do que foi esse de baixo. Então por esse motivo, algo no mesmo sentido que eu comentei no pregão de ontem, abrindo aqui para cima e gerando nova sinalização para baixo do G60, apoia mais operação na ponta vendedora. Para buscar operação na ponta compradora, o ideal é que a abertura ganhasse bastante força para cima e passasse a gerar
fundos ascendentes aí no gráfico de menor periodicidade, preferencialmente para cima da região de 385. Na sequência, Petrobras, PTR4, pregão de hoje não acompanhou muito o mercado, está aqui nesse momento estável, mais 0,07%. Na semana, queda de 2,17% a Petro, e no mês está aqui apresentando uma alta de 2,45%. Eu ainda vejo um cenário bem relevante para cima na PTR4, porque a gente teve um movimento bom de alta, que rompeu topos anteriores, a Petro corrige esse movimento de alta aqui no gráfico mensal, e inicia um movimento de subida pelo gráfico mensal. Então, nesse mês, a Petro conseguiu já anular uma expectativa mais negativa, conseguiu até oscilar aqui acima desse patamar de resistência. A gente fez até uma operação interessante aqui nesse dia em cima de PTR4, mas ainda é um ativo que me chama atenção mais para a ponta compradora. Então, mesmo para o próximo pregão de segunda-feira, dependendo da abertura desse ativo, rompendo aqui a máxima do pregão de hoje, gerando mais uma sinalização de pivô de alta, chamaria mais atenção para se buscar compra nesse ativo. Ou mesmo se abrir a semana caindo e não ganhar muita força para baixo, gerando uma formação de fundo aqui ainda acima desse nível de suporte, localizado aqui em torno de, colocando aqui os valores, em torno de R$15,15, até uma região de R$15 número redondo, me chamaria atenção para buscar, se encaixaria a possibilidade de se buscar ainda a operação na ponta compradora em cima de PTR4. Pelo gráfico semanal, está aqui numa sequência de mínimas ascendentes que não foi ainda perdida, apesar dessa semana negativa de 2,17% de queda. Vale 3, pregão de hoje, alta de 1,04% nesse momento. O ativo segue ali pelo gráfico semanal dentro de um movimento de baixa, semana aqui levemente em alta, 0,53%, pode alterar até de forma negativa ou mesmo um pouco mais positiva devido ao leilão de fechamento um pouco mais forte, fechamento do mês, já comentado aí durante a análise do Ibov. Vale pelo gráfico mensal, vou colocar aqui no gráfico mensal, vale pelo gráfico mensal também dentro de um movimento de subida, só que a gente, se olhar para esse movimento de baixa e esse movimento de subida, simetricamente eles estão batendo. A Vale nesse mês está deixando uma queda aqui de 8,58%, o ativo perdeu bastante força, anulou sua tendência de alta no gráfico diário, em termos de gerar topos descendentes, ele topo e fundo descendente no gráfico diário. Então a perda da mínima desse mês, R$ 31,00, abre espaço para a Vale ter uma correção maior de todo esse movimento, ou seja, fazer algo nesse sentido, gerar uma correção um pouco maior em duas etapas desse movimento de subida, mas o cenário ainda é bem positivo. Por outro lado, é importante a gente ficar atento no sentido de superação da máxima dessa semana, nesse momento em 32,40, que é a máxima aqui desse patamar, abre uma sinalização de fundo ascendente no gráfico semanal, e o que passa a apoiar a possibilidade de se buscar compra de fundo ascendente no gráfico diário, sendo até um pouco mais arrojado, já buscar uma compra na superação dos 32,40, seria uma das alternativas, e aí teria que trabalhar com stop mais curto aqui, por exemplo, abaixo dos R$ 31,61. Então essa seria uma das alternativas de entrada já de imediato em cima da Vale 3 a partir da próxima semana, buscando mais entrada pelo gráfico semanal. Seria uma entrada pelo semanal com stop mais curto pelo gráfico diário. Depois disso, o BRML3 recomendei compra no pregão de hoje, no rompimento aqui da máxima da primeira hora de pregão, gráfico 60 minutos, ela abriu o pregão muito bem, superando gerando um forte candle de subida, gerando ali inclusive o rompimento desse topo anterior, algo semelhante aqui a uma formação de um W, só que ela não conseguiu evoluir muito. A recomendação aqui na casa dos R$ 14,30, na superação de 14,29. Nesse momento ela está abaixo do nosso preço de entrada, mas o que ela está fazendo aqui é até interessante, essa formação. A expectativa é que esse papel faça algo nesse sentido. Pelo gráfico diário gerou uma primeira sinalização para se ter um movimento de subida, apesar do longo movimento de baixa, de estar dentro do movimento de baixa no gráfico semanal. Minha expectativa é de tentar pegar uma parte de um movimento de subida. Então, olhando aqui para os dados aqui dessa recomendação de entrada em 14,30 com stop em R$ 14,03, objetivo na casa dos 14,57, risco de 1,89%, que é o tamanho do stop. Usando aqui 17%, a recomendação foi o uso de 17% do capital total em cima dessa posição. CCRO3, outra recomendação de compra. Na CCRO3 foi justamente na formação de fundo ascendente, na superação dos R$ 17,66, fundo ascendente no gráfico 60 minutos, visto que o ativo gerou bastante força para baixo, perdendo até a mínima do fundo anterior. Então o objetivo foi entrar com um stop mais curto pelo gráfico 60 minutos, tentando pegar aqui um movimento também mais curto no gráfico diário. Então, no primeiro momento eu trabalhei com o objetivo aí na casa dos R$ 18,03, já chegou a bater em R$ 17,99 agora nessa última hora de pregão.
eu já alterei o objetivo desse papel, aqui mais para cima para R$ 18,23 devido ao leilão de fechamento. Então o ativo nesse momento, colocando aqui os dados dessa entrada, 17,67, está em 17,83, stop em R$ 17,31, risco de 2,04%, utilizando 16% do capital total, e o objetivo que estava aqui na faixa dos... Esse objetivo aqui ele está errado, não está em 18,39, o objetivo é 18,03 com relação ao risco-ganho de 1 para 1, no primeiro objetivo traçado. Depois aumentei esse objetivo para R$ 18,00 para R$ 18,23. Então o objetivo atual é em R$ 18,23 em cima desse papel, dando espaço aí para um possível leilão de fechamento que pode jogar o ativo até mais para cima. Tem resistência imediata nessa região de dois topos anteriores, nessa casa aqui dos R$ 18,00, por volta dos R$ 18,00 onde ela bateu, mas a expectativa é que ela tenha algo um pouco mais aqui para cima dentro desse pivô de alta. Um dos pontos para avaliar já a partir de segunda-feira seria essa região 17,65, ou seja, ela não anular essa sequência que nesse momento tem aqui de topos e fundos ascendentes pelo gráfico de 60 minutos. Na sequência, BBAS3, ativo que vai proporcionando uma sinalização de subida pelo gráfico diário, uma formação de fundo, apesar de uma correção mais curta em relação ao movimento de alta anterior. Pelo gráfico semanal não perdeu ainda as mínimas ascendentes. Se esse ativo gerar pelo G60 a formação de um pivô de alta, seria uma das alternativas de se buscar uma entrada em cima de BBAS3, na expectativa que ela ainda gere um movimento para buscar ali a região dos R$ 36,00, superar aqui o topo anterior localizado em R$ 35,97. TIM-P3 também é um ativo que vem numa tendência de alta, vai dentro de um processo de correção, formação aqui de fundo dentro dessa região de topo anterior, já seria um fundo ascendente, está em cima de um topo anterior e ainda dentro de um movimento de alta no gráfico semanal. Se esse papel gerar aqui alguma sinalização positiva a partir de segunda-feira, ficaria atento um pouco mais para buscar compra aí de swing trade em TIM-P3. DTEX 3, ativo gerando topo lá pelo gráfico semanal, mas voltando aqui para um nível um pouco mais próximo ali de um patamar de antigo topo do gráfico semanal. É uma operação um pouco mais arriscada, visto esse topo, essa formação de topo no gráfico semanal, ou seja, uma sinalização negativa para esse ativo, ou seja, aumentando o risco no gráfico diário de operação na ponta compradora. Por esse motivo, buscaria trabalhar com stop um pouco mais curto, dependendo como for o comportamento a partir de segunda-feira, a abertura do pregão de segunda-feira. Rompimento aqui dos 9,71 seria uma das alternativas de entrada, tentando pegar um movimento de subida sem exigir muito, ou seja, sem buscar o objetivo lá na faixa dos 10,76, trabalhar com um objetivo mais curto. ELET6 também está proporcionando a formação de topo no gráfico semanal, está voltando aqui para um nível anterior de topo que ela rompeu, que ela conseguiu romper. Então, dentro dependendo do que ela fizer a partir de segunda-feira, também é outra ação que abre a possibilidade de se buscar uma compra de formação de fundo aqui no gráfico diário, seja de oscilação, seja de uma sinalização um pouco mais positiva pelo intraday, aguardar uma primeira hora de pregão, mas é um ativo que eu colocarei no meu radar para monitorar a partir de segunda-feira para uma possível compra aí de swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um excelente final de semana e até segunda.